te encontrar. Eu acho que isso tudo tem a ver com o tema, né? Primeiro eu falei com um grande amigo, Tago, depois o Alexandre, e aí só depois de conversar algum tempo com o Alexandre eu consegui encontrar alguém que pudesse falar de um tema que é tão importante, está na mídia, está com a gente, e que de alguma forma existe alguma restrição, existe alguma falta de autorização para iluminar algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, antes de tudo, muito grato por você me receber nessa pandemia, nesse isolamento, no recolhimento. Nós estamos ainda respeitando o distanciamento social e com essa perspectiva, fazendo esse aspecto de documentário, né, que eu estou falando com o Agni, e nada melhor do que deixar, eu já falei o nome dele, né, Agni, ele se apresentar e trazer o tema desse vídeo e todos os assuntos que nós vamos desenvolver a partir de agora. Eu que agradeço, muito feliz de estar podendo falar sobre isso. Então, meu nome é Agni, eu sou terapeuta holístico, venho trabalhando com autoconhecimento já há vários anos. E esse tema, né, de masculinidades, então falando aí sobre esses aspectos que envolvem o homem, e não só o homem, mas esse tema da masculinidade, tudo que é por isso, o machismo, masculinidade saudável, tóxica e tudo que a gente pode aprofundar nesses meandros, né? E é interessante, né? Porque realmente é um tema que ainda está pouco falado, por mais que começou aos poucos a falar na mídia, começou as pessoas a tratar sobre isso, mas ainda é algo muito novo e por isso ainda essa escassez de informação, mas eu e muitos estamos trabalhando bastante para que mudar essa situação. Eu imagino. Sempre quando eu estou no processo de trazer de filmar, de trazer algum tema em si, eu vou deixando esses fenômenos falarem comigo, né? E eu achei isso incrível. A partir do momento que eu falei, vamos tocar sobre a sensibilidade do masculino, como foi difícil, é essa palavra que eu tenho, difícil de encontrar alguém ou pessoas que estivessem abertas realmente por inúmeras questões, a pandemia e tudo mais, mas eu achei simbólico esse movimento, né? E me conta um pouquinho sobre a sua perspectiva. A gente começou, nós já estamos com 90 dias de pandemia e um aumento expressivo da violência doméstica, né? Principalmente a mulheres e crianças, ou trazendo essa visibilidade que já é conhecida, porque esse é um tema que vira e mexe, a gente volta a tocar, e aqui a gente percebe, eu vi uma pesquisa que diz que 46% de aumento dessa violência e dessa agressão. E o que você me diz sobre isso? Eu sinto que esse é um ponto bem importante, né, em relação à violência doméstica, que mostra só essa violência, dessa masculinidade tóxica aqui, eu prefiro falar machismo, né, que eu acredito que é só um novo nome que agora ganhou força e que é importante ser falado mesmo, mas infelizmente essa violência sempre teve, né, principalmente a violência contra a mulher, a violência doméstica, e na verdade o homem sendo um autor de violência muito mais comum, né, então até contra o próprio homem, assim. E isso, eu acredito que a pandemia deixa isso muito claro, porque as pessoas mais em casa, o homem tem esse desafio de lidar com as suas emoções. Eu vejo que esse é um pilar, um ponto-chave desse trabalho das masculinidades, que é o homem saber lidar com as suas emoções, ele se permitir sentir, ele entender o que ele está sentindo. E como para nós, homens, culturalmente a gente vive dentro desse machismo estrutural, dentro desse patriarcado, nos tirar dessa possibilidade através de brincadeiras, de jogos, isso é coisa de menininha, isso não chora, homem não chora, um saco de batata, essas coisas que a gente tanto ouviu, né, acaba estando dentro de nós individualmente e culturalmente. E por não saber lidar, por não saber conversar, por não saber lidar com as emoções, o caminho é a violência, né? Porque também foi autorizado para o homem sentir raiva, para o menino brincar de tiro. Então a violência é autorizada. Agora o chorar não é.
Então, se eu estou com um desafio, com uma dor, em vez de eu chorar, de eu falar, de eu pedir ajuda, eu guardo e, como uma panela de pressão, uma hora explodo. Então, eu acredito que isso, individualmente e culturalmente, é a nossa realidade. E enquanto a gente não aceitar que é assim e buscar mudar enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto grupo de homens, a gente vai estar reproduzindo essa violência com nós mesmos e principalmente com as mulheres. Sim, e me conta, o que é um machismo estrutural? Então, nós vivemos numa sociedade patriarcal. E nem sempre foi assim. Quando a gente fala, parece que a humanidade nasceu assim. Isso a gente, tem estudos mais profundos, não vou me alongar muito nisso, mas a gente tem 300 mil anos, em média, de sociedade. O patriarcado iniciou há 10 mil anos. Então, temos muita história sem ser isso. Só que a história é menos relatada, menos contada, e também porque desafia nosso modo de vida hoje, né? Então esse patriarcado, ele coloca o machismo e o que a gente chama de misoginia, que é o preconceito contra a mulher, contra as garotas. Eu ainda falo mais, né? Eu gosto de trabalhar com esse termo, que a misoginia não é só a mulher estar em segundo, ser menos, mas é o feminino ser menos. Porque a gente vê isso no nosso dia a dia. As empresas têm que ser masculinas, têm que ser conquistadoras, não pode ter sentimento, não pode ter compaixão, não pode ter coletividade, colaboração. Tudo isso é nessa cultura que a gente criou entre masculino e feminino, porque tudo isso foi mudando ao longo dos anos também, e de regiões, né? Mas eu vejo que tem esse machismo, essa misoginia. E tudo isso faz com que o homem, querendo ou não, acredite que ele é superior à mulher, né? Então, mesmo eu muito cedo contestando isso e não acreditando nessa falácia, nessa mentira do machismo, eu tive muitas atitudes machistas, pensamentos e quando eu me deparei, falei, uau, que absurdo eu agir dessa forma, eu pensar dessa forma. E é algo que... Por isso é estrutural, né? Assim como o racismo, assim como a LGBTfobia, todos esses preconceitos, né? Eles são estruturais, porque a gente, querendo ou não, a gente reproduz ele. Então precisa de uma ação, precisa de uma consciência, de uma atividade para tomar consciência disso e mudar esse trabalho. Interessante. E agora você me toca em algo que pode ser bem explorado. Como você, homem, criou uma consciência, tocou sobre essa questão do machismo estrutural, patriarcado? Como você caiu nisso? Vem de muitas formas, né? E foi ao longo do tempo, né? Acho que uma das formas, e até mais nova, mas que junta com um pouco do que você falou, foi eu morei numa comunidade em Piracanga, uma ecovila, e lá a gente tem cursos de autoconhecimento todas as semanas, né? Sempre tem. E eu via que 80% do público é feminino, né? Se a gente vê psicólogos, trabalhos espirituais, de autoconhecimento, 70%, 80% são mulheres. E aí isso começou a me incomodar. Cadê os homens que não se trabalham? Cadê os homens que não estão aqui? Então isso foi algo que ajudou eu me fortalecer com esse trabalho, né? Eu também tive o privilégio de fazer uma formação enquanto doula e como aprendiz de parteiro, né? E essa formação, então, estando ali dentro daquele ambiente feminino, dentro do sagrado feminino, reconhecendo a força das mulheres, os diálogos, as rodas de gestantes. Então, eu vendo tudo isso, foi incrível. Eu falei, cadê esses pais? Cadê esses homens que não estão aqui acompanhando, que não estão aproveitando esse momento, que não estão aprendendo e se fazendo presente? Então, essas coisas foram me tocando, né? Tudo isso me ajudou realmente a começar esse trabalho de masculinidades, mas eu lembro que desde cedo, assim, eu venho contestando isso, então de usar saia, e aí todo mundo, pô, mas você usa saia, você é homem ou não é? Se eu estou usando saia, eu deixo de ser homem, e também se eu usar saia e ficar com garotos, eu vou deixar de ser homem, eu não vou deixar. Então, já questionando essa heteronormatividade, que é um dos braços e pilares fundamentais do patriarcado, né? Então, é a misoginia, o machismo, a violência e essa heteronormatividade, né? Sim, que interessante. E hoje a gente vê uma visibilidade nessa questão
do LGBTQI, hoje eu nem sei mais se já tem outra letra ou se eles mudaram, e porque é muito importante a gente falar porque a mudança dessas letras. Sim. Porque a cada momento, a gente falou da cultura, né? Você trouxe algo muito interessante, da estrutura que nós recebemos. Então, culturalmente, a gente vai absorvendo esses conteúdos e a gente vai colocando em prática sem saber. Sim. Né? Até ter esse conhecimento, essa consciência, leva algum tempo, como você dentro da sua comunidade. E hoje nós temos, aqui no Brasil, eu acho que são 16 gêneros, né? 16 ou... Eu não lembro, eu lembro que é diferente dos Estados Unidos, que faz muito tempo. E hoje a gente tem uma visibilidade nessa questão da orientação e do gênero sexual, né? Essas questões que ainda são antigas, muito antigas, mas que hoje cria-se essa visibilidade para que os direitos sejam respeitados. Exatamente. E o que você traz para a gente sobre esse universo? Então, eu vejo que assim, o machismo sempre esteve, né? Mas cada dia mais ele está em xeque, né? Então, esse patriarcado está em xeque. E por mais que as pessoas, muitos são defensores mesmo disso, mas outros que não são e que nem têm consciência disso, eles percebem que tudo isso está em xeque. Então, ver essa normatização mesmo de orientação sexual, de diferentes gêneros que não dois, né? Tudo isso coloca em xeque as suas crenças, o que ouviu do seu pai, o que ouviu da sua religião, né? Então, mesmo inconsciente, acaba brigando contra isso, acaba não concordando, né? Então eu vejo que é um esforço mesmo de estudar, de criar consciência, de aprofundar para poder dar conta de quebrar isso. Assim como também o feminismo, né? Hoje as pessoas, culturalmente na nossa sociedade, né, Brasil aqui, poucas pessoas ainda têm a clareza de que o feminismo não é o oposto do machismo, mas o oposto do machismo é o femismo, que aí sim acredita que as mulheres são superiores aos homens. E tem pessoas que acreditam nisso. Ok, assim como tem muitas, e a maioria, que acredita que os homens são superiores. E tem muitos que não acreditam, que acreditam no feminismo, na igualdade e equidade de gênero. Mas por conta de ter vivido, ter sido criado, os seus pais, todas as suas instituições, porque a escola também vai alimentando e continua nisso, acaba defendendo, né, esse machismo. Então acaba indo contra essas liberdades de ser, né? Cada um tem a liberdade de ser como quiser. E por que não pode? Porque é isso, não, eu tenho a razão, eu tenho a força. Mas está sendo colocado em xeque, né? E esse movimento das mulheres, esse movimento LGBTQIA+, também está colocando. Então eu vejo que é um momento muito importante, mas ainda tem muita resistência, né, dentro de cada um de nós, e é importante que cada um assuma a sua resistência, assim como os brancos têm o desafio contra o racismo, né? Então é a mesma luta, é o mesmo desafio, que é o quê? Igualdade, equidade, né? Somos iguais e temos os mesmos direitos e deveres, apesar de cada um ser diferente e poder escolher o que quiser, né? Sim. E aí vem uma pergunta, né? Estava há 2 semanas em casa e eu acho que tinha começado a liberação do comércio, então as pessoas estavam se readaptando, né, o que seria ou como não seria. E eu estava em casa trabalhando de home office, eu dou aula até tarde, né, na quarta-feira, e eram mais ou menos 11 horas da noite e um grupo de homens já estavam reunidos, na verdade, tomando lá sua cerveja, se divertindo. E eles começaram a tocar um samba, assim, ligaram o carro e som alto. E aí eu abri minha janela, me deparei com isso, eu falei assim, o que eu faço? Né? Eu vou lá conversar com eles, né, dizendo, pô, acho que está um pouco demais, estamos aqui dentro, tem muitas casas, né, apartamentos, as pessoas vão estranhar esse tipo de atitude, vocês estão saindo do trabalho. E também me veio a pergunta, por que o homem... Né? Assim, por que o homem tem essa necessidade de ficar fora de casa ou tomar a sua cerveja longe de casa, ou essa necessidade de, nossa, abrir um pouquinho essa quarentena e eu já vou fazer uma festa? O que simbolicamente, o que vem para você nesse lugar? Por que o homem tem a necessidade de se afastar da sua casa?
Eu acredito que isso foi uma questão cultural que muitos atribuem ao passado mesmo, né, do homem sair para caçar, de estar um pouco mais fora. Então muitos continuam sustentando que carregamos isso dos nossos genes e por isso somos assim, né, e depois lá na Grécia o homem vai para a política, o homem comanda o Estado e ter esse papel. Então eu não tenho dúvida de que isso é um papel social que está nas nossas células, no nosso DNA, mas ele é social, foi criado por nós, né? Tanto que era muito diferente do que é hoje, né? Na Grécia, os homens faziam sexo entre si, com os jovens, né? E foi mudando e a Grécia é o berço da nossa civilização e a gente não faz ideia dessa informação, né? E hoje fica pregando essa heteronormatividade que não faz sentido, assim. Mas também eu vejo o desafio do homem é isso, eu preciso ser macho, eu preciso provar que eu dou conta, né? Então, tipo, a pandemia não vai me pegar, eu sou foda, sabe? Então, de ter essa... Porque o homem ele precisa se provar o tempo todo, né? Tem até o termo masculinidade frágil, que é o oposto do que a gente imagina, de que masculinidade frágil não é o homem ser vulnerável, ser fraco. Não, é que qualquer coisa você deixa de ser homem. Se você andou de mão dada com um amigo seu, não importa se você tem 10 anos, 18 ou 40, se você andou... Nossa, sua masculinidade está em xeque, né? Se você dormiu com um amigo na mesma cama... Então, e aqui eu estou falando de amigo mesmo, assim, já coloca tudo isso, assim. Então essa masculinidade frágil precisa que o homem, a todo momento, precise ficar se provando como homem. E aí entra a violência também como uma das formas de provar que é homem, porque é sinônimo, né? Macho é violento, é agressivo, e não só agressivo na violência, mas agressivo para conquistar as coisas. E tem a sua parte saudável, né? De ir para fora e conquistar, que tem a ver com esse estereótipo da energia masculina que a gente criou e vive, né? De atividade, de ação. Mas eu vejo que tem esse desafio de que tem que ficar provando que é homem. E com isso a gente vê o índice de suicídio de homens é muitíssimo mais vezes mais alto do que mulheres. Uso de drogas, de substâncias danosas para o corpo, atitudes perigosas, seja no volante, seja em briga, seja em qualquer coisa. Por quê? Porque o homem está todo o tempo precisando se provar, né? Precisa se provar e provar para os outros que ele é. E eu vejo que entra nisso. Então, que se dane pandemia, né? E eu vejo que, por defender também, né, essa questão de o homem ficar fora, de o homem ser político, de ele ter liberdade para ser quem ele é, acaba fazendo isso, que os homens se encontram e normalmente o ambiente dos homens de se encontrar não é de conversas profundas, não é de muitas trocas, né? Então, nessa conversa de bar, quantos homens falam que broxou? Né? Nossa, putz, cara, não sei o que aconteceu comigo, alguém aconteceu aí que pode me dar uma dica? Não tem essas conversas, né? É da bunda da gostosa, é do futebol, é da política, mas tem uma superficialidade nas conversas. E esse é um desafio dos homens. Por quê? Porque aprofundar nas conversas entra nas emoções. E o que acontece com um homem que entra em contato com as suas emoções? Olha, eu acredito que ele fica mais completo, né? Eu, como terapeuta holístico, eu acredito que ele fica mais completo, porque é justamente isso, ele deixar de negar uma parte dele, que dentro dos arquétipos, né, a gente fala que é a parte feminina, que é isso, as emoções, a vulnerabilidade, é poder se expressar, poder chorar, poder se emocionar, e que é um desafio mesmo. Eu acho que é algo que é uma barreira e que nós precisamos vencer, individualmente e coletivo. Então, como o fato de a gente apoia, quando a gente ajuda outras pessoas, faz isso, né, nós entre homens, por isso eu acho que é tão importante essas rodas de homens, rodas de masculinidade, né? Porque é um momento onde a gente vai trocar, onde a gente se vulnerabiliza, a gente vê que a gente não é o único. Cansei de ouvir em rodas de que, nossa, eu achava que só eu tinha esse problema. Todas as rodas que eu participei, sendo que eu guiava ou que outras pessoas guiavam, eu ouvi essa frase. Seja para os mais diversos problemas. E agora me conta,
o que é homem e mulher e o que é essa energia do masculino e feminino. Porque isso fica meio confuso. Então quer dizer que eu tenho um feminino, o que pode rolar? Porque a gente já falou sobre homossexualidade, sobre gênero. Eu acho que isso é bem complexo, né? Talvez precisaria de uma entrevista só para isso e talvez eu nem seja a melhor pessoa, né, para falar tudo isso, assim. Mas eu acredito que é isso. Homens, né, são quem se considera, quem traz essa energia. Então, essa transmasculinidade, transgeneridade, na verdade, né, ela vem quebrar esses padrões de, né, você nasceu com uma vagina e um útero, a mulher nasceu com pênis e homem. Vem quebrar isso. Então, essa teoria queer, veio quebrar e que é isso? O machismo tá doido, né, o patriarcado tá doido porque quebra a base fundamental da sua estrutura. Então, é algo que nós, homens, precisamos aprofundar mesmo, estudar sobre isso, porque vem quebrar os padrões de que a gente acreditou e que na escola a gente falava, né? É isso, qual que é o principal xingamento de uma criança? Você é mulherzinha, você é gay, né? Como se isso fosse xingamento. Só que como a gente utiliza isso como xingamento, isso vira uma verdade pra gente. Puxa, eu não posso ser mulherzinha, eu não posso ser gay. Mesmo quem é gay, e tá tudo bem ser gay, mas tem esse... né, se sente desconfortável. Por quê? Porque é tido como desconfortável. Então eu acredito que, né, tem isso, homem e mulher, e aí trabalhando esses diversos aspectos de gênero, de orientação, de sexualidade e dessa permissividade de se experimentar e de ser quem é, né? E ao mesmo tempo tem essa energia masculina e feminina. Como eu disse, eu acredito que ela é cultural, né? Tem aí os arquétipos, tem eu como espiritualista, né? Tenho ali o que eu acredito que vem da energia divina, mas ao mesmo tempo eu acredito que são energias que foram cultivadas, que foram criadas por nós, pela nossa cultura. E que todos nós temos dentro de nós a nossa parcela masculina e feminina, né? E justamente o machismo, justamente, né, essa masculinidade tóxica, ela vem fazer com que nós homens sejamos menos femininos, né? Não acessamos essa nossa parte. E a gente fica incompleto. É por isso que a gente fica com raiva. Por quê? Porque a gente está incompleto e não é permitido para a gente estar completo. A gente sentir, a gente relaxar, a gente, sabe, gozar mesmo, né? Até para a própria sexualidade. O homem, né, aquela coisa mecânica, britadeira, sabe? Sexo bruto, selvagem. Pô, cara, curte a parada, relaxa, né? Tipo, e é algo que é difícil para a gente. Por quê? Porque a gente não se permite, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, nos conectarmos com o nosso feminino. Então, o masculino e o feminino vai além das questões biológicas. Das questões biológicas, de sexualidade, de gênero e de orientação, né? Eu acredito que tem isso como energia também. Né? Sim, então eu posso nascer um homem, ter uma energia feminina e ser ainda heterossexual. Sim, e eu tive essa experiência no meu relacionamento que eu tive, minha companheira tinha muito mais energia masculina do que eu, assim, para trabalho, para fazer, e eu me inspirava nela, e ela assim, nossa, que você tem prazer em cuidar da casa, em arrumar as coisas. Ela falou, eu não tenho, eu não gosto disso. Eu falei, eu tenho, né? E é isso, a gente se complementou, e eu aprendi com ela aprendeu comigo, a gente se equilibrou. Então, acho que não tem dessa de certo e errado também, tem, né? Porque o equilíbrio não é 50-50, é o que é para você. Né? E eu até com isso eu trago uma teoria que eu estou desenvolvendo e estudando, né? Que é o mapa da masculinidade, né? Porque eu vejo que na nossa teoria, no nosso jeito de ser, não é nem uma teoria, né? Mas é na nossa cultura mesmo, é como se a masculinidade fosse uma linha reta, né? Uma régua. Então eu estou aqui e preciso chegar lá. Então para isso eu tenho a caixa do homem, eu tenho que ser isso, 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 eu não posso fazer isso, isso, isso. Então, não posso andar de mão dada, não posso vestir rosa. Então, os diversos absurdos que a gente sabe e ouve por aí. Então, ia nessa linha e, puxa, eu tô lá perto de ser homem mesmo ou não, eu tô longe. E fica essa busca incessante, mesmo aqueles que não acreditam, né? Às vezes, estão dentro dessa busca. E dentro do movimento LGBTQIA+, eles falam muito disso, né? Porque às vezes, mesmo quem é muito desconstruído, se vê nessa régua, se vê lutando para chegar mais perto desse ideal, desse estereótipo, que é totalmente distorcido, né? De pornográfico, de
comercial de televisão, que é absurdo, assim. E eu vejo mais como um mapa, né? Então essa masculinidade como um mapa, como um terreno. Onde que eu tô nesse terreno? Pô, eu tô aqui na montanha, eu tô ali embaixo, então é isso, eu tô mais na energia masculina, mais na feminina, né? No mais emocional, no mais racional. Então eu posso estar tudo isso junto, né? Em equilíbrio, em desequilíbrio também, nossa, não, eu ainda tô muito violento, não, eu ainda... E se olhar nisso, e uau, para onde eu vou caminhar nesse mapa? Então ele é muito mais horizontal, muito mais livre, muito mais liberto do que uma linha reta onde eu tenho que chegar lá. E que é uma razão de frustração, podemos dizer, de todos nós homens, né? Porque é impossível, é inalcançável, né? Aquele Zeus poderoso, incrível, invencível, né? E a gente ainda tem isso nesse imaginário, por mais que ainda somos dentro de uma sociedade cristã, que o símbolo do cristianismo é Jesus, que é um cara de boa, um cara amoroso, super com energia feminina, cabeludo, né? Mas ainda tem essa história do másculo, né? Porque a gente tem, além de Jesus, a gente tem um Deus Pai. aí a gente entra numa outra questão, né? Porque Jesus, ele é muito mais próximo de nós, é uma outra consciência, vamos dizer assim, mas a gente tem esse Deus Pai transcendente. E a gente, isso é muito interessante que você está falando, porque eu trabalho com corporalidade através da constelação familiar. E a evolução da psique e do Deus mostra a nossa psique também. Sim. Né? E a gente, falando dessa, aqui, nesse bate-papo, assim, essa transcendência de Deus mostra o nosso desenvolvimento tecnológico. Né? Hoje a gente não vê mais aquele Deus Pai velhinho na cadeira, né? Que é um Zeus, né? Esse aspecto do Zeus cristão. A gente pergunta para as pessoas assim, o que é Deus para você? Aí a pessoa fala, é uma luz, uma coisa, sei lá, é uma força criadora. Ah, ele é homem ou mulher? Eu acho que ele é homem. Né? E aí vem essas questões, essas perspectivas, mas o quanto nós perdemos a corporalidade disso, nesse masculino também, a gente vive isso nas tecnologias. Eu faço essa comparação da perca do nosso corpo, do uso da tecnologia e esse masculino, né, de alguma maneira. Eu sinto que é um desafio, né, a gente conectar com o corpo e ao mesmo tempo eu vejo um grau de evolução, vou trazer assim, não sei se é a melhor palavra, né, mas isso de a gente ver Deus como uma luz, pô, a luz quando a gente põe no prisma, ela é multicolorida, ela tem o arco-íris ali pra gente, né, então é isso, ela se expressa de muitas formas e se é não só um Deus, né, direto, que tem um corpo que manda em tudo, é essa energia paterna e, né, não é à toa que essa figura de Deus se consolidou na nossa sociedade com a ida do patriarcado, né? Então é bem isso, patriarcado, Deus Pai. E cadê Deus a Mãe? Né? E é isso, eles estão lá, estão iguais, energia feminina e masculina. Né? O homem cria sozinho? Não cria. Né? Assim como a mulher também não cria sozinho. É essa conexão. E ao mesmo tempo também não está restrito a isso. A gente é muito mais do que só isso também, né?